Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar as equações de Maxwell na forma local. Nós, na primeira aula, já havíamos conversado um pouquinho sobre elas, de uma forma mais rápida. Apresentei para vocês as equações, né? As 4 equações principais e as relações de passagem ou relações de constitutividade. Bom, depois nós trabalhamos um pouco com os operadores rotacional e divergente e gradiente também, né? Fizemos exercícios com exemplos de campos de vetores que se assemelham aos campos magnético e elétrico. Nas últimas 3 videoaulas nós trabalhamos então as grandezas fundamentais do eletromagnetismo, né? Então agora a gente pode juntar tudo, o conhecimento de cálculo vetorial com a definição das grandezas que a gente já estudou, né? Para tentar entender melhor, né, as equações de Maxwell, né? Então, só para recordar aqui as nossas variáveis, né? Aqui o H é o nosso campo magnético, né? Em ampere por metro, a unidade, né? Quando esse campo magnético ele é submetido a uma certa permeabilidade, um meio que possui uma certa permeabilidade magnética μ, nós induzimos, né, uma indução magnética. Né? Já discutimos sobre isso também. Então, existe esses dois campos de vetores para caracterizar de maneira geral, global, o campo magnético. O H, um campo que existe a priori produzido por uma fonte, por exemplo, uma corrente elétrica, ou um ímã, pode ser também. E esse campo H aplicado a um certo meio, com uma certa permeabilidade magnética, escalar μ, vai produzir ou induzir uma indução magnética, né? Nós também vimos a definição do B a partir de uma densidade de fluxo, né? Na última videoaula nós definimos o fluxo, né? O fluxo φ, a corrente elétrica também, que é um fluxo, e a partir daí nós também mostramos como que o B pode ser visto como uma densidade de fluxo magnético, né? Mas aqui a gente vai chamar mais correntemente de indução magnética, certo? O E é um campo elétrico, né? Nosso campo elétrico. Em volts por metro, né? Esse campo elétrico, aplicado a um meio condutor com uma condutividade sigma, produz uma densidade superficial de corrente, né? Então, J é uma densidade superficial de corrente. Se esse campo é aplicado a um meio isolante ou dielétrico, esse campo elétrico num meio isolante ou dielétrico simplesmente produz uma indução elétrica. Né? Bom, então essa expressão J é igual a sigma E, em geral é aplicada para meios condutores. Se o meio for isolante, a condutividade é muito baixa e não vai haver a produção da densidade de corrente. Consequentemente, também não haverá corrente. A gente vai estudar depois que, na verdade, essa equação ela está condicionada a gente ter uma circulação de corrente, a possibilidade de circulação de corrente, ou seja, de um circuito fechado, né? Ou na conservação de fluxo, né? E a gente vai estudar mais tarde, certo? A corrente que entra no volume é igual à corrente que sai, né? Que seria o fluxo do J. Mas
essa equação aqui é muito usada, claro, em meios condutores. Essa daqui é mais usada em meios dielétricos, né? Ou isolantes, por exemplo, em eletrostática, certo? J igual a sigma E aparece muito em problemas de magnetodinâmica, onde a gente tem um campo elétrico que vai produzir uma densidade de corrente. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, certo? Então, esse aqui em geral usado para meios condutores, pode ser usada também para meios isolantes, na verdade, ou para meios quaisquer, né? Porque o meio vai ter uma permissividade e uma condutividade, um meio qualquer, né? Mas em geral os meios condutores têm uma condutividade muito alta, né? Conduzem a corrente elétrica. E os meios isolantes, eles produzem uma condutividade muito baixa, né? Então nesses meios isolantes praticamente não vai haver corrente ou densidade de corrente, vai haver apenas a indução elétrica D, né? Um meio dielétrico ou isolante, né? A gente já estudou um pouco também sobre isso na videoaula sobre indução elétrica e campo elétrico e a permissividade, né? Bom, aqui embaixo nós temos o ρ, que a gente também já estudou na última videoaula, que seria a densidade volumétrica de carga, né? Lembram que, ó, além dos vetores B e H e D e E, aparece J, que é um vetor densidade de corrente, né? Ele tem um valor em cada ponto, a gente já viu. Ele pode ser integrado numa seção para achar o fluxo dele, que é a corrente. Então, J também é um vetor. Aqui, nessa última equação, daí aparece o escalar. Só que esse escalar aqui é uma função de x, y, z, a densidade de carga, né? Não é a carga total, né? Como a gente viu na videoaula passada, né? Para achar a carga total num certo volume, eu teria que integrar no volume essa densidade volumétrica de carga, né? Aqui eu tenho uma função em cada ponto de espaço, ela teria um valor diferente em coulomb por metro cúbico, né? Então, nas equações de Maxwell, que as principais aqui, né, as 4 equações de Maxwell, aparece esse escalar, ou essa função escalar, os outros vetores, campo magnético e campo elétrico, indução elétrica e indução magnética, e mais o J. Certo? Bom, vamos agora estudar um pouquinho a equação 1. Essa aqui, ó, né, a primeira equação. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente até estudou um pouco ela, né? Nesse caso aqui, imagine o seguinte, eu tenho um condutor, né, onde eu tenho uma certa densidade de corrente, por exemplo, um J, né? Vamos supor que eu tenho um J, vou fazer assim, ó. Vou colocar amarelo aqui, um vetorzinho J, eu tenho um certo J aqui, certo? Dentro desse condutor. Eu integrando o J nessa seção transversal aqui, eu vou ter a corrente, como a gente já viu, né? Bom, o J, ele vai produzir, lendo ao contrário aqui a equação, né? O J, uma densidade de corrente, produz um campo magnético rotacional. Então, fazendo aqui uma linha de fluxo, como a gente já fez, brincou um pouco na definição do H, né? Ampere por metro, só que na equação de Maxwell não aparece I, aparece J, claro, porque o J é um vetor, e o rotacional do vetor é um outro vetor. E o I, como a gente já falou, é um escalar, é um fluxo, né? Então aqui eu teria o meu campo magnético H, né? Nessa direção aqui, por exemplo, né? O H, aqui eu fiz uma linha de fluxo, o H seria tangente a essa linha aqui, né? Para ficar mais claro, né? É a direção do H. Então o campo, se a gente fizer o rotacional do H, é um campo rotacional, eu encontro J. Ou eu posso dizer que uma densidade de corrente
cria um campo magnético rotacional. Claro que se o J estivesse saindo aqui, né? Bom, na verdade eu cometi um erro aqui, então, olha só, se eu for usar a regra da mão direita, esse J aqui, ele deve estar saindo, né, pessoal? Certo? O J deve estar saindo, né? Se eu for, se estivesse na direção contrária, né? Estivesse na direção contrária, vou fazer assim, ó. Então, imagine que tivesse como eu havia colocado ali, né? A gente já fez um exercício aquele sobre rotacional, né? O vetor. Se a minha corrente J, né? A densidade de corrente J está entrando aqui, regra da mão direita aqui, né? No produto vetorial. Lembre que o rotacional é nábula vetorial H, né? O campo magnético estaria nessa direção aqui, né? Teria essa direção, né? Aproximadamente aqui no nosso desenho, né? De tal maneira que a gente usa os dedos para indicar o campo. O rotacional de H estaria nessa direção aqui, entrando no plano da tela. Aqui, no sentido anti-horário, no sentido positivo, os dedos, o polegar sairia do plano da tela, né? Então a densidade de corrente saindo. Certo, pessoal? Bom, aqui eu mostrei a relação entre o J e o H, né? Mas como que pode então um campo elétrico, né, variável, produzir o H também, né? Então, vamos fazer assim, vou chegar esse aqui um pouco para cá, né? E vamos tentar trabalhar então com esse termo aqui, que a gente chama corrente de deslocamento. É muito comum ser chamado também de corrente de deslocamento, certo? Ou a variação da indução elétrica com o tempo, né? Então, nesse caso aqui, imagine, por exemplo, que eu tenha uma indução elétrica entrando no plano da tela aqui, certo? Vou colocar uma outra cor aqui, deixa eu ver. Assim, uma indução elétrica entrando no plano da tela, por exemplo, no eixo Z, certo? Imagine que a tela é plano XY, isso aqui está no eixo Z, ou menos Z, certo? E essa indução elétrica, ela varia com o tempo, ela é uma função de tempo, do tempo, certo? Como isso? Bom, podia ser assim, ó, o D, note que o D é indução elétrica, né, pessoal? D igual a epsilon E, como a gente já viu, né? Então, um campo elétrico, no fundo, né? Note o D é epsilon E, né? A diferença entre eles é só um escalar, certo? Imagine, por exemplo, que, para vocês entenderem um pouco melhor isso aqui, imagine, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Que o meu campo elétrico seria um epsilon, o campo elétrico seria um E0, um módulo, cosseno de ômega t, por exemplo, K, certo? Na direção Z, certo? Bom, se eu fizer a derivada disso aqui em relação ao tempo, o dt, né? Então, o campo elétrico que vibra senoidalmente, estão vendo? Não estou questionando aqui como que ele foi produzido, depois a gente vai ver isso, certo? Mas aqui apenas de forma matemática. Imagine que tem um campo elétrico que varia cossenoidalmente e está na direção Z, perpendicular aqui ao plano do quadro, né? Como eu coloquei aqui. Então, se eu fizer a derivada de dt, ela existe, né? Então vai ser
a derivada do cosseno, né? Vai ser menos epsilon E0, a derivada do cosseno é menos o seno, né? Ômega seno de ômega t, K. Né? Note que se eu derivar o campo elétrico, ou no caso aqui a indução elétrica, a derivada, nesse caso aqui, ela ficou na mesma direção, né? Ficou exatamente na mesma direção. Então imagine que eu tenho um campo elétrico ε0 cosseno de ômega t na direção K, e aí agora ele varia com o tempo. Se eu derivo ele em relação ao tempo, epsilon E0 é uma constante, derivada do cosseno é menos o seno, ômega t, o ômega passa para frente na derivação, e eu cheguei nesse resultado aqui, né? Ficou um pouco apertado, deixa eu melhorar um pouco aqui. Sim, aqui ficou um pouco apertado, vamos escrever de novo. Menos ômega seno de ômega t, K. Né? Note que a derivada do D, do vetor D, aqui seria um D com uma componente, né? Essa componente aqui seria um DZ, né? E claro, aqui seria epsilon EZ, porque o campo elétrico é só na direção Z, a indução também. Né? Se eu derivo o campo em relação ao tempo, e me dá um outro vetor, né? Um outro vetor também na direção K, certo? Então, imagine que aqui eu tenho esse vetor. Ó, eu tenho aqui esse vetor, ou seja, é um campo elétrico e aqui o meio, vamos supor que seja o vácuo, se fosse o vácuo aqui o ar, né, pessoal? Então o epsilon seria epsilon 0 aqui. Né? Então eu tenho um campo elétrico nessa direção aqui, e ele varia com o tempo, ele não fica fixo, ele varia com o tempo, certo? Então o que é que esse campo faz? Esse campo também cria um campo magnético, certo? Igual à corrente elétrica. Cria um campo magnético rotacional também. Note que o campo magnético é sempre rotacional. Né? Ele pode ser criado, então, também pela variação de uma indução elétrica. Né? Pela variação de uma indução elétrica. Né? Ou seja, pela variação do campo elétrico, né? Porque a relação que existe entre a indução e o campo elétrico é simplesmente a permissividade do meio. Né? Mas na equação de Maxwell não aparece o campo elétrico, aparece a permissividade, aparece a indução elétrica. Né? Claro, eu poderia substituir aqui o D por epsilon E, né? Passar o epsilon para frente, aqui ficaria epsilon derivada de E em relação ao tempo, né? Campo elétrico. Muitas vezes aparece assim também, certo? Então, o que é que produz um campo magnético rotacional? Uma densidade de corrente no condutor, né? Produz um campo magnético rotacional ou um campo elétrico variável com o tempo. Né? Estão vendo aqui a relação espacial, né, pessoal? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, para acontecer esse efeito aqui de o campo elétrico produzir o campo magnético, isso aqui normalmente acontece só em alta frequência, certo? Em alta frequência. Em baixa frequência, esse efeito é tão pequenininho que a gente despreza. Por exemplo, em 60 Hz a gente desconsidera esse efeito aqui. Tá? Mas existe um problema que a gente trabalha bastante, que é o caso de um capacitor com placas paralelas. Nesse caso, a gente chama essa corrente aqui de corrente de deslocamento, né? E mesmo em baixa frequência nós podemos calcular o campo produzido por essa variação do campo elétrico com o tempo, tá? No caso do capacitor de placas planas, né? Mas no caso geral, um campo elétrico variável, né? No meio
no ar, por exemplo, né, ele só produziria um campo magnético rotacional com uma certa magnitude, com uma certa importância, só em alta frequência. Então é muito comum em baixa frequência a gente desprezar esse termo, certo? Até vou colocar aqui, ó, vou fazer em baixas frequências, tá? Baixas frequências a gente despreza esse termo, certo? Simplesmente a gente tira esse termo que chama também corrente de deslocamento, certo? Corrente de deslocamento. Né? Então, uma corrente elétrica produz um campo magnético rotacional, né? Ou um campo elétrico variável, mas ele só vai produzir esse campo magnético rotacional em alta frequência. Em baixa frequência, esse valor aqui, essa derivada em relação ao tempo da indução, teria que ser muito alta para produzir um campo magnético considerável. Certo, pessoal? Bom, nós, em relação ao caso em que baixa frequência, por exemplo, que a corrente produz o campo magnético, né, a gente já havia visto, mas eu preparei novamente aqui uma simulação, né? Então aqui, ó, nós temos aquela nossa corrente que a gente tinha visto na aula passada, né? Um condutor aqui no meio com 100 amperes, né? E a gente tem aqui o nosso campo magnético, né? H, né? Então, se a gente fizer a regra da mão direita, os dedos dão a direção do H, o polegar vai dar a direção da corrente, né? Note que essas cores aqui indicam onde o campo é mais forte. Então, o campo é muito forte próximo, tá? Próximo do condutor, certo? O campo magnético H, né? Eu vou aqui, inclusive, mostrar, estou mostrando o B, vou mostrar o H. Certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso eu tenho um H aqui de 200 amperes por metro. Ó, o módulo está 203, né? Nesse ponto. 121, aqui no amarelinho, 300, né? Amperes por metro. E aqui 31 amperes por metro. À medida que ele vai se afastando, o H vai diminuindo, né? A rotacional de H igual a J, né? Igual a J. Então, o vetor densidade de corrente, que na verdade nesse caso não vai existir em tudo aqui, tá? Isso não tem problema. O J ele vai existir apenas aqui dentro do condutor, certo? Apenas aqui, ó, aqui esse azul é o limite do condutor. Então o J existe só aqui, certo, pessoal? Só aqui que existe o J. Mas se eu fizer o rotacional do H, né, nesse caso aqui, vai dar igualzinho o vetor J, né? E não como no nosso caso matemático lá o J existia em todos os lugares, o rotacional do A existia em todos os lugares, aqui não necessariamente. Ele vai ter o J apenas aqui onde tem condutor, claro, que é aqui no meio, né? Então eu estaria aqui no plano perpendicular à tela do computador, o meu J, né? Certo? Perpendicular à tela do computador. E o H girando ao redor da corrente, né? Claro. Então, rotacional de H igual a J, né? Só que o J não existe em tudo aqui, o J está apenas, a diferença é essa, que o J aqui nesse caso está apenas lá no meio, certinho, né? E no resto do espaço ele é zero. Mesmo assim, ele cria esse campo rotacional. Joia. Bom, agora nós vamos discutir um pouco a segunda equação, né? O que é que significa essa segunda equação? Nós vamos aprofundar essa segunda equação um pouco mais tarde, quando a gente vê a forma integral dela, tá? Mas por enquanto, o que eu posso dizer é o seguinte: divergente de B igual a zero significa o seguinte: imagine
que existisse na natureza, tá? Uma carga magnética, certo? Uma certa carga magnética, tá? E que nessa carga magnética se criasse ou vamos fazer assim, ó, em vez de carga magnética, inventei aqui, tá? Uma densidade, um ρm, uma densidade de cargas magnéticas aqui. Então tem umas cargas pontuais aqui magnéticas, certo? E aqui cria uma indução B. Claro, como B é igual a μh, né, pessoal? Ia criar o H também. E o H ia criar o B, né? Mas a equação, ela está dizendo o seguinte, divergente de B igual a zero. Bom, o que ela quer dizer essa equação? Ó, se existisse essa densidade de cargas magnéticas, aqui na equação, a equação teria que ser assim, ó. Uma densidade de carga magnética ou cargas magnéticas criam uma indução magnética divergente, certo? Mas isso não existe na natureza, né? Não existe na natureza. É justamente o que a equação está dizendo. Nada, então pensando assim ao contrário, nada, zero, né, pessoal? Nada cria uma indução magnética divergente. Ou seja, isso aqui não existe, né? Note que as linhas, se a gente fosse traçar linhas de fluxo aqui, ó, nesse caso aqui, elas tenderiam a se encontrar, elas não se encontrariam, né? Mas elas tenderiam a se encontrar no centro de divergência, certo? Elas tenderiam a se encontrar, né? Então, não existe isso, né? Por isso que não existe um polo magnético, né? Então, mesmo quando se fala de polo norte, polo norte é uma região das linhas de fluxo saem de um ímã, né? Mas essas linhas de fluxo nunca se cruzam, certo? Né? Porque o campo magnético ele é sempre rotacional, né? Só para dar o exemplo de um ímã aqui, se eu colocar aqui um polo norte e um polo sul, né? As linhas de fluxo vão fazer isso aqui, ó. Essas linhas imaginárias que nos ajudam a identificar a direção da indução magnética, nesse caso aqui, certo? Então, ó, aqui elas saem do polo norte e entram no polo sul, né? Mas elas não se cruzam, como acontece aqui, né? Isso aqui estaria conceitualmente errado, ó. Né? Porque se eu calculasse o divergente do B aqui, né, não ia dar zero. Ia ser igual a uma carga magnética, que não existe na natureza. Certo? Não existe na natureza. Então, o H, assim como o B, eles são sempre rotacionais, né, pessoal? Então, eles sempre vão girar ou ao redor da corrente, como a gente já viu, né? Aqui vai ter o H e vai ter o B também, claro. Onde o B é igual a μh, né? Vai ser um campo sempre rotacional, né? Ou seja, não existe na natureza uma carga magnética pontual, né? Eu posso mostrar para vocês aqui as linhas de fluxo no ímã. Vou tentar mostrar aqui agora, tá? Então, vou abrir aqui o FEM. Vou mostrar para vocês o caso de um ímã. Eu tenho esse caso aqui. Então, aqui, pessoal, tem um ímã, tá? Ele produz um fluxo para cima aqui, tudo ar, e aqui eu coloquei um pedacinho de ferro, que tem uma permeabilidade maior que o ar. Vocês vão ver que esse pedaço de ferro vai atrair um pouco o fluxo produzido pelo ímã, certo? Mas só para mostrar para vocês como as linhas de fluxo não se cruzam, que divergente de B é igual a zero, tá? Eu vou fazer uma malha de elementos finitos aqui, ok? Eu vou rodar, ele vai resolver um sistema de equações e agora eu quero ver o resultado. Joia.
Note, as linhas de fluxo não se cruzam, tá vendo? Aqui em cima eu teria o polo norte, e embaixo eu teria o polo sul do ímã, né? Então seria um ímã mais com um comprimento bem curto aqui, né? Mas dá para perceber claramente o ímã colocado na vertical, né? Então aqui em cima eu teria o polo norte e embaixo o polo sul. Note como esse pedaço de ferro atraiu várias linhas de fluxo, né? Então, eu vou desenhar aqui a densidade ou indução. Olha só, isso aqui é o meu vetor B, né? E mesmo que a gente dê, por mais que a gente dê um zoom aqui, nunca as linhas de fluxo vão se cruzar, né? Aqui dá para ver claramente. Aqui em cima eu chamaria de polo norte e polo sul. Mesmo que o ímã tivesse aqui, fosse bem magrinho aqui, né? Bem na vertical, elas iam ficar muito próximas às linhas de fluxo, mas não iriam se cruzar, né? Então a indução magnética e o H fazem caminhos ou linhas de fluxo que são sempre rotacionais, né? Não existe na natureza uma fonte pontual de campo magnético. É isso que significa divergente de B igual a zero, né? Muitas vezes eu tenho que impor essa equação, pessoal, porque se não impor, matematicamente, eu posso talvez resolver um problema e aparecer lá em algum ponto um B que tem divergente, mas isso na natureza não existe, né? Então eu tenho que forçar isso, na maioria das vezes. Eu tenho que forçar que não existe o divergente de B. A gente vai ver depois como, principalmente quando a gente vê a forma integral dessa equação, certo? Bom, pessoal, nós vamos agora para a terceira equação, rotacional de E igual a menos dB dt. Note que essa equação tem uma certa semelhança com a equação 1, né? Note, um J cria um campo magnético rotacional, né? Ou uma derivada do campo elétrico com o tempo cria um campo da indução elétrica, né? Com o tempo cria um campo magnético rotacional. Então pode ser uma corrente física, né? Uma densidade de corrente física, ou uma variação do campo elétrico no tempo. Cria um outro vetor, né? O campo elétrico vai criar a indução, e a variação da indução com o tempo, como a gente viu no eixo Z, por exemplo, criaria um campo magnético rotacional no plano XY, né, por causa da relação que existe do produto vetorial nabla vetorial H, lembra, rotacional, né, o resultado dando um plano perpendicular, a gente já viu isso, né? Essa equação aqui é muito similar, só não tem um J aqui, ó, né? E aí inverte, onde tem indução, note, onde tem indução elétrica, aparece indução magnética, ó, indução, tá vendo, ó? Elétrica, magnética. E onde tem campo magnético, aparece campo elétrico. Bom, então aqui significava o seguinte, que um campo elétrico variável, ou uma indução elétrica variável, cria um campo magnético rotacional. Só que aqui eu falei que isso só acontece em altas frequências, lembra? Né? Ainda há pouco. Aqui, não. Aqui uma indução magnética variável com o tempo cria um campo elétrico rotacional também. Só que aqui, mesmo em baixas frequências, né? Isso aqui também a gente vai ver depois, na forma integral, chama a lei de Faraday-Lenz, ou lei da indução, né? Que faz os transformadores, os geradores funcionar. Portanto, em baixa frequência, um campo magnético consegue criar um campo elétrico rotacional bem forte. Note que esse campo elétrico rotacional, né, ele é de natureza diferente, é produzido por um campo magnético variável, do que aquele que a gente já viu um pouco, vamos ver daqui a pouco novamente, divergente, criado por cargas elétricas, né? Que seria a última equação, né? Então vamos voltar aqui para a nossa equação 3, né? Aparece um menos aqui, né? Que vem lá da lei de Faraday-Lenz, a gente vai estudar depois um pouco o porquê desse menos, tá? Bom, aqui então imagine o seguinte, fazendo um exemplo semelhante ao que a gente fez com a outra equação, imagina que eu tenho aqui uma indução magnética, certo? Entrando aqui no plano do quadro.
Ou vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui já, em vez de colocar indução, eu vou colocar já menos o vetor derivada da indução em relação ao tempo. Estou dizendo que ele existe. Ora, se ele existe é porque esse campo magnético varia com o tempo, essa indução magnética, né? Como assim? Como ela varia com o tempo? Bom, eu posso descrever o seguinte, que o B é um B0, né? É um B0 seno de ômega t. Na direção K, por exemplo. Bom, é claro que isso aqui daí seria um BZ, né, pessoal? Um vetor, um BZ. Não é... Poderia variar, mas no caso aqui não está variando com x, y, né? E z, está variando só com o tempo. Então, nesse campo ele está entrando, claro que como ele é variável, ele fica, quando o seno é positivo, ele fica positivo, quando o seno é negativo, ele fica negativo, né? Então, esse campo ele está, ora entrando aqui no plano da tela, ora saindo, né? Se eu fizer a derivada em relação ao tempo, note que vai estar na mesma direção, olha só. Vai ficar B0, ômega passa para frente, derivada do seno é o cosseno de ômega t, K. Né? Então, B0, ômega, derivada do seno e o cosseno. Mas na equação tem um menos lá. Ó. Então eu quero calcular um menos. Então boto menos e menos. Certo? Bom, então vamos supor que esse vetor aqui, claro que ele é alternado, mas para ter uma convenção, né, eu coloquei aqui, por exemplo, quando esse vetor menos a derivada do b em relação ao tempo está entrando aqui, se a gente usar a regra da mão direita, isso aqui é igual ao rotacional de E. Né? Então, vai aparecer aqui um campo elétrico rotacional. Campo elétrico rotacional, certo, pessoal? Então, notem a relação espacial entre eles, né? O campo magnético está perpendicular, ó, perpendicular ao plano aqui do quadro, né? O da nossa tela, né? Vamos considerar que aqui fosse o plano XY, certo? E o rotacional do campo elétrico, o campo elétrico na verdade está no plano XY, né? Se eu calculo o rotacional dele, né? Aqui no sentido positivo, no sentido na verdade negativo, anti-horário, né? Horário. Então o dedo polegar aponta para dentro da tela aqui. Então que vetor que é esse? Bom, é esse vetor aqui, menos dB dt. É claro que aqui, pessoal, é só para a gente ter uma relação espacial. Na verdade, o B varia com o tempo. Então, hora ele fica positivo, hora fica negativo. A derivada do B com o tempo também varia com o tempo, não vendo? Então, fica positivo ou negativo. Menos a derivada também vai variar com o tempo. Então, é um vetor, né? Menos a derivada do B em relação ao tempo é um vetor na direção K, que varia com o tempo. É claro que o campo elétrico vai variar com o tempo também. Significa o seguinte, o campo elétrico vai estar numa direção, depois na outra, numa direção, na outra, numa direção, na outra. Tem que ser alternado isso aqui, tem que variar com o tempo. Se a minha indução for produzida por um ímã e o ímã estiver parado, por exemplo, não produz esse campo elétrico rotacional. Agora, se o ímã estiver em movimento, ele vai produzir esse campo rotacional. Né? Porque um ímã em movimento, se eu me fixar num ponto no espaço e o ímã começar a se afastar e se aproximar em relação a esse ponto onde eu estou, onde eu estou vai haver uma variação da indução. Quando o ímã está longe, a indução fica fraca, quando ele está perto, a indução fica forte. Ora, se em algum ponto do espaço ocorre essa variação da indução com o tempo, vai haver, né, num plano perpendicular à indução, um campo elétrico rotacional, né? Certo? Um campo elétrico rotacional. Né? Então esse campo magnético variável com o tempo cria um campo elétrico
rotacional. Esse campo ele é bem grande, pessoal, né? Em baixa frequência, tá? Lembre, o contrário não é verdadeiro. Uma indução elétrica cria um campo magnético muito baixo, em baixa frequência. Só em altas frequências que é importante. Agora, essa equação aqui, né? Ela produz um campo elétrico, vamos dizer assim, o efeito, né? Físico dela é um campo elétrico bem alto, mesmo em baixas frequências. O que faz, por exemplo, como eu falei para vocês, um gerador funcionar, um transformador funcionar. Certo? Bom, eu vou mostrar para vocês agora, para a gente entender um pouco melhor o que acontece, se nessa região aqui que aparece esse campo elétrico, se eu colocar um condutor, o que vai acontecer, certo? Essa equação também é conhecida como lei de Faraday-Lenz, né? Principalmente na forma integral dela. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Lembra da relação de passagem? J igual a sigma E, né? O J igual a sigma E também é conhecido como lei de Ohm local, né? Um campo elétrico no meio dielétrico produziria simplesmente uma indução elétrica. Mas no meio condutor, sigma é condutividade, né? Ele vai produzir uma densidade de corrente elétrica, J. Então a condutividade eu coloquei aqui, ó, do cobre, por exemplo, né? 5,7 vezes 10 na 7 siemens por metro, né? Do alumínio, um pouco menor, 3,5 vezes 10 na 7 siemens por metro. O ferro é um problema isso, por isso que eu coloquei aqui, tá? A gente vai tratar mais tarde. O ferro, apesar de ele ter uma permeabilidade magnética muito, muito alta, a gente já viu, pode ser da ordem de 35 mil vezes maior que a do ar, né? Por exemplo. Então ele é um ótimo condutor do campo magnético, a gente poderia falar assim, né? No entanto, o ferro ele também é condutor, ele tem condutividade, né? Então, ele também conduz corrente elétrica, ele tem elétrons livres, certo? Que podem fluir dentro do material, né? Elétrons que não estão fortemente ligados ao núcleo, que estão na banda de condução, como acontece com o cobre e com o alumínio. Claro, conduz menos, mas conduz. Olha só, em relação ao alumínio, 3 vezes e meia, né? Em relação ao cobre, 6 vezes mais o cobre conduz do que o ferro, um ferro normal aqui. Para comparação, eu coloquei a mica, o isolante. Qual é a condução dela, a condutividade dela, né? 10 na menos 15. É claro que num material desse tipo vai haver uma corrente elétrica muito, muito, muito pequenininha, né? Porque é um material isolante, né? Um campo elétrico nesse meio aqui, na mica, a gente pode até calcular a indução, ou pode usar a indução para poder calcular o campo elétrico, né? A gente sabe que o D é igual a εE, né? Esse seria um meio dielétrico, né? Note que a condutividade é baixa demais, então a gente simplesmente despreza o J aqui, né? A densidade de corrente que poderia haver aqui, tá? Mas imagine o seguinte agora, que eu tenho um pedaço de um material condutor, cobre ou alumínio, por exemplo, né? É um meio condutor mesmo, tá? Então ele tem uma condutividade sigma, certo? Um pedaço de condutor, está passando uma corrente por ele. Na verdade aqui eu estou imaginando que tem um circuito fechado, pessoal. Eu estou analisando um pedacinho desse condutor aqui, né? O que a gente pode fazer aqui? Olha só, eu vou deduzir aqui para vocês, certo? Em termos de módulo, tá? Para ficar mais simples aqui, o J é igual a sigma E. Estou dizendo que aqui dentro desse material tem um campo elétrico, né? Na direção do fluxo da corrente, aqui, ó, do fluxo de elétrons da corrente, né? Do fluxo de cargas positivas, desculpem, a corrente. Esse campo elétrico, como o material é condutor, tem um sigma, vai produzir um J na mesma direção do campo elétrico, porque o sigma, a condutividade é um escalar, tá vendo? A gente já viu que integrando o J ao longo de uma superfície, aqui dentro, ou essa superfície aqui, ou essa aqui, que seriam as mesmas, né? Integrando o J ao longo dessa superfície, eu vou ter a corrente elétrica, que é o fluxo do J. Né? Mas, tratando a equação agora em termos de módulo, considerando que
a densidade corrente, pessoal, ela é constante ao longo da seção transversal, né? A gente estudou isso na videoaula passada. Nesse caso, eu não preciso fazer a integral de J ds, J escalar ds, né? Se a densidade corrente for constante ao longo da seção transversal, a corrente é simplesmente o J vezes a área, né? Ou o J é o I dividido pela seção transversal. Então, aqui onde tem J, eu posso colocar I dividido por S, né? Bom, esse pedaço de condutor, eu posso dizer que ele tem uma resistência, não posso? Uma resistência elétrica. Como é que é a resistência? L, né? Vezes normalmente a resistividade sobre a seção transversal do condutor. Mas a resistividade é 1 sobre a condutividade, né? Lá em circuitos, às vezes o pessoal trabalha mais com resistividade, mas aqui em eletromagnética a gente usa muito condutividade, né? E para não confundir, porque o ρ para nós aqui é a densidade volumétrica de cargas. E é comum em circuitos se usar o ρ como resistividade. Mas a resistividade é 1 sobre a condutividade. Simplesmente isso, 1 sobre a condutividade, certo? Então, em vez de, para calcular a resistência desse pedaço de condutor, seria L sobre S vezes a resistividade, então, sobre a condutividade. Pronto. Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica desse pedaço de condutor. Quanto maior a seção transversal, menor a resistência elétrica. E quanto maior a condutividade do material, mais condutor ele for, claro, menor vai ser a resistência elétrica, né? Então, facilmente a gente calcula a resistência elétrica assim. Se eu substituir aqui, ó, substituir o sigma, então aqui eu passo para cima, fica L, e aqui fica R, que seria a resistência desse pedaço de condutor, sobre S. Certo? Isolando o sigma nessa equação. O campo elétrico, pessoal, se eu considerar que a seção transversal aqui, que o J não varia nessa seção transversal, eu posso considerar esse campo elétrico aqui constante, né? E ao longo desse meio, eu posso supor o seguinte, que existe uma diferença de potencial aqui, como a gente viu na aula sobre as grandezas do eletromagnetismo, sobre o campo elétrico, né? Imagine, tudo bem que aqui é o condutor, mas imagine que fosse as placas de um capacitor, esse S aqui, né? Como é que calcula o campo elétrico? É a diferença de potencial dividido pelo comprimento. Então, volt por metro, né? Então, o meu campo elétrico, eu poderia calcular como a diferença de potencial entre as duas tampas aqui desse condutor, vamos dizer assim, né? Apesar de, claro, esse condutor é só uma parte de um condutor maior, né? Mas nesse trecho aqui, eu teria essa diferença de potencial entre essas duas seções aqui, dividido pelo comprimento, né? Então, E igual a U sobre L. Certo? Bom, agora, pessoal, esse S eu passo para lá. Claro, vai cortar com esse S aqui. L corta com L. Né? E chegamos em I igual a U sobre R, ou V sobre R, que é a lei de Ohm. Né? Lei de Ohm. A lei de Ohm aqui global, ou seja, para um resistor. Né? Para um resistor e uma diferença de potencial aplicada a um circuito, por exemplo. Por que essa aqui é chamada local? Porque em cada ponto, se eu tiver um J diferente, aqui eu considerei que o J é igual. Mas imagine que eu estou considerando um pedaço de condutor bem pequenininho, né? Então, naquele pedaço de condutor bem pequeno, um certo campo elétrico multiplicado pela condutividade vai produzir um J. Note que se o campo elétrico variar em cada ponto, eu vou ter um J diferente em cada ponto. Por exemplo, nessa seção aqui. E aí eu precisaria fazer a integração do J para achar a corrente, porque o I é a integral de J ds. Né? Então, por isso é chamado de lei de Ohm local. Note, são dois vetores. Ó. Em cada ponto do espaço que eu tenho um campo elétrico, eu vou ter também o J.
né? Enquanto que a corrente elétrica, a gente dá para dizer que é uma variável global, é a corrente elétrica que passa no todo desse condutor, né? A diferença de potencial que é aplicada no todo aqui desse condutor. Não tem sentido falar que a diferença de potencial é uma função de x, y, z, por exemplo, né? Nem a corrente, né? São variáveis globais associados a um condutor ou a um circuito, certo? Beleza. Agora, voltando aqui à nossa equação ali de fora de Lenz, imagine agora que em vez de ter um meio aqui, como eu coloquei aqui, na verdade não falei sobre isso, mas estou imaginando que ele seja um meio dielétrico, não seja condutor, certo? Agora, se esse meio for condutor, né? Ou seja, se tiver esse campo elétrico no condutor, como a gente viu, vai gerar uma densidade de corrente J, né? Então, olha só o que acontece. Imagina que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar aquela densidade de corrente aqui, ó, desculpa, aquele indução. Então, tem uma indução nessa direção aqui, um B, certo? E varia com o tempo. Então, na mesma direção, vai ter também a derivada do B. Então, se eu derivo o B em relação ao tempo, eu vou ter um vetor, derivada do B em relação ao tempo, certo? Como a gente viu na equação, né? Rotacional de E igual a menos dBdt. Um campo magnético variável com o tempo é igual a esse caso aqui, ó, só que eu coloquei agora em perspectiva ali para ficar um pouco melhor, né? Vai criar um campo elétrico rotacional no plano perpendicular, por causa da relação rotacional. Então, olha só. Aqui, pessoal, eu vou ter um campo elétrico. Bom, aqui na verdade não é bem assim. Para ser coerente, tem que ser na direção para lá, porque se o meu polegar aqui dá a direção desse vetor, menos dBdt, né, claro que ele é variável com o tempo, mas quando ele estiver nessa direção, o campo elétrico vai estar nessa direção. Campo elétrico. Bom, tudo bem, pessoal. O campo elétrico rotacional. Note, se a indução varia com o tempo, por exemplo, é um seno de ômega t, a derivada vai ser um cosseno de ômega t, por exemplo, né? Vai variar com o tempo, né? E se ela varia com o tempo, esse vetor aqui produz um campo elétrico rotacional, né? Esse campo elétrico, ele vai estar por tudo aqui, inclusive aqui onde não tem condutor. Aqui eu coloquei um disco de alumínio, né? Esse campo elétrico vai estar por aqui, certo? Como é que eu crio esse campo magnético variável com o tempo aqui? Pode ser um ímã se aproximando ou se afastando, tá? Pode ser também uma bobina alimentada de corrente alternada. A gente usaria a equação rotacional de H igual a J, o I é alternado, o H vai ser alternado também, certo? Mas aqui eu não estou me preocupando, né, como que a gente vai gerar esse B. Pode ser por um ímã, se aproximando e afastando aqui, por exemplo, desse disco, tá? Então, quando o ímã se aproxima, a indução aumenta. Quando ele se afasta, a indução diminui. Com o polo norte apontado para baixo aqui, né? E à medida que eu aproximo e afasto o ímã, esse campo elétrico gira num sentido e no outro. Note, sempre variando com o tempo, né? Esse campo elétrico aqui, né? Ele vai aparecer dentro do disco e fora do disco também. Mas fora do disco, vamos supor que eu tenho um ar aqui, né? Então aqui eu poderia calcular a indução, se eu quisesse, né? Indução elétrica. D igual a εE. Mas aqui dentro, isso aqui eu tenho um condutor. Então ele tem uma condutividade. Certo? Condutor. Ah, olha só, como o que a gente acabou de ver, né? O J igual a sigma E. Então, se tem campo elétrico aqui, isso aqui é condutor, vai criar um J, uma densidade de corrente J, certo?
Ou seja, vai empurrar os elétrons aqui, né? Em cada ponto eu vou ter uma densidade de corrente. Né? Se eu fizer a integração desse J numa certa área, que a área aqui não é muito evidente, eu vou mostrar logo depois para vocês, só para vocês terem uma ideia, na verdade, né? Mas o que é que vai acontecer aqui? Vou até fazer com uma linha um pouco mais grossa aqui. Tá? Vamos ver se funciona aqui. Vai aparecer uma corrente elétrica, né? Uma corrente elétrica, né? Por que apareceu essa corrente elétrica? Ora, o campo magnético variável com o tempo produziu o campo elétrico, né? O campo magnético variável com o tempo produziu o campo elétrico. O meio é condutor, empurra as cargas elétricas e faz, né, na equação J, essa equação aqui, né, pessoal? Tá? J igual a sigma E. Opa. Vai fazer um J, né? O meu campo elétrico faz um J. Então, meu campo elétrico E, né, cria a densidade de corrente. O meu campo elétrico E cria o J em cada ponto, né? E o J é ampere por milímetro ou metro quadrado, né? E se a gente somar todos os J's aqui numa seta seção transversal, eu vou ter a corrente, tá? Note que aqui a corrente vai fazer realmente o caminho aqui desse disco, né? Vai ser uma corrente induzida, a gente chama, certo? Então, é lei de Faraday-Lenz, tá? Só para vocês terem uma ideia, nesse caso aqui, imagine que esse campo elétrico ele vai estar lá dentro do condutor também, certo? Então, aqui, ó, eu teria aqui um J dentro do condutor, certo? Eu poderia aqui criar um DSzinho aqui. A gente vai fazer isso no capítulo 5, certo, pessoal? E aí, eu poderia calcular a corrente total que está passando aqui, tá? Claro que seria nessa área S aqui, ó. Nessa área aqui, né? Quanto que seria a corrente I? Seria a integral de J escalar ds, né? Então, o campo magnético variável criou o campo elétrico. O campo elétrico empurra os elétrons e faz um J, né? Que é uma densidade de corrente. Eu somo J ao longo de uma seção transversal e eu consigo ver qual é a corrente induzida, né? Então, note, se o campo magnético variável com o tempo ele tiver no meio isolante, como aqui, ele simplesmente cria o campo elétrico E, né? Então, D aqui eu escreveria D igual a epsilon E, né? Aqui seria provavelmente o vácuo, epsilon zero, eu posso calcular a indução, que estaria na mesma direção do campo elétrico, né? Agora, se eu tiver esse campo magnético e aqui no meu meio for condutor, né? For condutor, esse campo elétrico vai empurrar os elétrons e fazer um J, né? O J é ampere por milímetro quadrado. E vai aparecer a corrente. Aí, para calcular a corrente, a gente já viu, né? Teria que integrar a corrente numa área, né? Que área que é essa? Seria, eu parti aqui, né? Eu cortei o disco para vocês entenderem melhor. A gente vai trabalhar com isso mais no capítulo 5, certo? Mas vocês têm uma ideia. Nesse caso aqui, por exemplo, pode acontecer de o J realmente variar nessa seção, tá? Bom, visto isso, pessoal, vamos para a nossa última equação, finalmente a nossa última equação, que a gente já falou um pouco, que é o teorema de Gauss, né? Uma carga elétrica pontual cria um campo elétrico divergente, tá vendo? Campo elétrico divergente. Nesse caso aqui, né? Em geral, a gente trabalha aqui com um meio dielétrico, né? Então, eu posso escrever assim, ó, D igual a epsilon E. Bom, se for o vácuo, vai ser epsilon zero, né? Então, aqui,
eu tenho o campo elétrico e vou ter também a indução elétrica, D, né? Certo? Na verdade, o que a equação está falando, justamente é que a carga, a densidade pontual de carga, né, pessoal? O ρ, né? Ela vai fazer a indução D. Opa! Vai fazer a indução D. E, né, eu posso, com a indução D, eu posso calcular o campo elétrico, que é a diferença dos dois, simplesmente que o campo elétrico é volt por metro e a indução é coulomb por metro quadrado, né? Os dois vão ser divergentes. Claro, não aparece na equação, como a gente já falou, a carga, porque a carga total é uma grandeza global, né? Mas sim a densidade de carga, coulomb por metro cúbico. Porque se eu tiver um conjunto de cargas, em cada ponto eu vou ter, que eu tenho mais cargas, por exemplo, eu vou ter mais campo elétrico divergindo do que num ponto que eu tenho menos cargas, né? E a carga total, né, seria, no caso de uma esfera, aqui eu estou considerando uma carga pontual, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Mas imagine que eu tivesse uma esfera bem pequenininha aqui, né, com a carga total, o campo teria essa forma aqui também, claro, né, uma carga Q pontual, né? Na equação de Maxwell, né, não pode aparecer a carga total, porque a carga total é uma grandeza global de um volume. Aqui é pequeno, mas se fosse uma esfera maior, né? Então, iria ficar estranho. Aqui eu coloquei o Q só para mostrar que os dois são irmãos. Se tem uma carga total, é porque existe também uma densidade de carga pontual, né? E em cada ponto é que se cria o campo elétrico divergente, certo? Então, no fundo, eu poderia até pagar isso aqui, né? Uma densidade de carga num ponto cria um campo elétrico divergente, né? O que a gente chama de teorema de Gauss, né? Certo? Essa equação aqui, na verdade, está ligada mais com a eletrostática, né, pessoal? Então, nós conseguimos dar uma passada por todas as equações, né, na forma local, certo? Essa daqui, né, tracional de H igual a J mais de DDT. Lembre que em alta frequência só que esse termo aqui consegue produzir um H forte, em baixa frequência a gente despreza, a não ser no caso do capacitor, que a gente vai ver depois, vai fazer uma videoaula sobre a corrente de deslocamento no capacitor, certo? Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui não existe uma fonte pontual de campo magnético. O campo magnético é sempre rotacional, né? Essa aqui, um campo magnético agora variável com o tempo, produz um campo elétrico rotacional, o dual daquela equação lá de cima, só que mesmo em baixa frequência, um campo elétrico alto. Se o meio for condutor, vai aparecer uma densidade de corrente, certo? Se o meio for dielétrico, simplesmente fica só o campo elétrico lá, e se a gente quiser, a gente calcula a indução, mas não vai ter deslocamento de cargas elétricas, né? E essa equação aqui, uma indução elétrica divergente, né, pessoal? Então, note, o campo elétrico ele pode ser rotacional, produzido por campo magnético ou indução magnética variável com o tempo. E ele pode ser divergente, produzido por cargas elétricas, né? Então, aqui, claro, uma indução elétrica, mas o D é εE, né? Então, um campo elétrico, de uma maneira coloquial, vamos dizer assim, o campo elétrico ele é produzido, existe uma fonte pontual de carga elétrica, né? Que é a carga elétrica, né? Então, o campo elétrico ele é divergente, né? Cargas elétricas produzem um campo elétrico divergente, é uma indução elétrica divergente, né? Ok, pessoal? Obrigado, então.